Em diversas regiões do planeta, existem colheitas de tamanha magnitude que chegam a surpreender até os profissionais mais experientes do setor agrícola. Esses números impressionantes são um reflexo do avanço contínuo das técnicas de cultivo, do uso de tecnologias modernas e da organização das cadeias produtivas. Neste documentário, vamos percorrer diferentes países para conhecer algumas das temporadas de colheita mais notáveis do mundo, explorando como os agricultores alcançam resultados que movimentam a economia global. Nos Estados Unidos está localizado o maior cinturão produtor de milho do planeta. Conhecido como Corn Belt, ou Cinturão do Milho, ele abrange estados como Iowa, Illinois, Nebraska e Indiana. A cada ano são cultivados mais de 37 milhões de hectares de milho, resultando em uma produção que ultrapassa 380 bilhões de quilos. Essa quantidade corresponde a aproximadamente um terço de toda a oferta global do grão. Grande parte desse milho não é destinada ao consumo humano direto, mas sim ao abastecimento de cadeias produtivas fundamentais, como a fabricação de ração animal e a produção de etanol. Para dar conta de volumes tão elevados, os agricultores norte-americanos contam com maquinário altamente mecanizado. As colheitadeiras modernas realizam várias etapas simultaneamente. Cortam os talos, separam os grãos, removem as cascas e outros resíduos e já armazenam o milho em compartimentos internos. A temporada de colheita, que ocorre entre setembro e novembro, permite que extensas áreas de centenas de hectares sejam colhidas em poucos dias, algo que seria impossível sem o apoio da mecanização. Após a colheita, o milho é transportado em caminhões até unidades de processamento, onde passa por etapas de secagem, limpeza e padronização. Parte desse volume é transformado em ração para aves e suínos. Outra parte é destinada à produção de etanol, combustível, enquanto o farelo resultante se torna insumo essencial para granjas e indústrias de proteína animal. Seguindo nossa jornada agrícola, chegamos ao Brasil, um dos maiores protagonistas no setor de café. O país é responsável por mais de 30% da produção mundial dessa cultura. A principal região produtora é o estado de Minas Gerais, que reúne condições climáticas ideais. Solos férteis de origem basáltica, altitudes que variam entre 800 e 1.200 metros, e temperaturas amenas ao longo do ano. Nesses cenários, predomina o cultivo do café arábica, reconhecido por seu aroma delicado e sabor equilibrado, características valorizadas principalmente pelos mercados da Europa e da América do Norte. A colheita no Brasil combina métodos modernos e tradicionais. Em grandes áreas planas, utilizam-se máquinas que vibram os cafeeiros de forma controlada, fazendo com que os frutos maduros caiam sobre lonas posicionadas sob as plantas. Em regiões montanhosas, entretanto, a colheita manual ainda é necessária, garantindo a seleção precisa dos grãos. No total, o Brasil cultiva cerca de 2.200.000 hectares de café, com produção anual superior a 60 milhões de sacas. O destino desse café é amplo. Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão estão entre os maiores compradores. Para muitas marcas internacionais, o café brasileiro é a base de blends de alta qualidade. Saindo do Brasil e seguindo para a Argentina, encontramos vastos campos de soja que se estendem até onde a vista alcança. Essa cultura consolidou o país como um dos 3 maiores exportadores globais, ao lado do Brasil e dos Estados Unidos. Anualmente, a Argentina planta aproximadamente 17 milhões de hectares de soja, concentrados principalmente nos Pampas, região de planícies férteis e propícias ao cultivo em larga escala. Em 2019, por exemplo, o país registrou uma das maiores safras de sua história, 55 bilhões e 500 milhões de quilos de soja, representando um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. A produtividade média naquele ciclo foi de 1.360 quilos por hectare, resultado considerado o melhor em quase 2 décadas.
A colheita, realizada entre março e maio, é feita com colheitadeiras que cortam, separam e armazenam os grãos em uma única operação. O alto nível de mecanização reduz custos e acelera o processo, tornando a soja um dos pilares da balança comercial argentina. Deixando o continente sul-americano, seguimos para a Indonésia, líder mundial na produção de óleo de palma. O país dedica mais de 14 milhões de hectares ao cultivo dessa cultura e responde por aproximadamente 55% da oferta global. Em 2023, a colheita atingiu cerca de 110 bilhões de libras de óleo de palma bruto, com destaque para as províncias de Riau e Kalimantan Central. A produção é marcada por características únicas. Diferente de outras culturas altamente mecanizadas, a colheita do óleo de palma ainda é feita em grande parte de forma manual. Trabalhadores utilizam longas foices presas a cabos para cortar cachos de frutos que pesam entre 10 e 25 quilos. Seguindo para a África Ocidental, chegamos à Costa do Marfim, responsável por mais de 40% do cacau mundial. O país colhe anualmente cerca de 4 bilhões e 400 milhões de libras de grãos. A produção é inteiramente manual. Agricultores utilizam facas pequenas para retirar as vagens maduras dos troncos, abrem os frutos e separam os grãos da polpa. Após isso, o cacau passa por um processo de fermentação em caixas de madeira por até 7 dias e, em seguida, é seco ao sol para atingir a qualidade exigida pelo mercado internacional. Em 2023, a Costa do Marfim registrou uma colheita recorde de 5 bilhões e 240 milhões de libras, reafirmando sua liderança no setor. Voltando à Ásia, a China ocupa posição central em várias culturas agrícolas. No caso do tomate industrial, o país é líder global, responsável por quase 1/3 da produção mundial. A principal região produtora é Xinjiang, no norte do país, que reúne clima seco, alta incidência de sol e solos adequados. Em 2024, Xinjiang colheu aproximadamente 23 bilhões de libras de tomates, cobrindo mais de 240 mil acres, com produtividade média superior a 93 mil libras por acre. Essa produção abastece indústrias de molhos, pastas e derivados exportados para mais de 120 países, incluindo Rússia, Europa e Oriente Médio. Além dos tomates, a China também é a maior produtora mundial de batatas, responsável por cerca de 1/4 da oferta global. Em 2022, o país bateu recorde ao produzir 210 milhões e 660 bilhões de libras. As províncias de Mongólia Interior, Gansu e Sichuan concentram mais de 60% da safra nacional. A colheita é realizada entre julho e setembro, com o apoio de colheitadeiras modernas que retiram as batatas do solo, limpam-nas e já as separam de pedras e resíduos em pleno campo. No Equador, a banana é a principal estrela. O país é o maior exportador mundial dessa fruta, responsável por aproximadamente 25% das exportações globais. Todos os anos, são produzidos em média 7 bilhões de quilos de bananas, com destaque para as províncias costeiras. A colheita ocorre praticamente o ano inteiro, mas o pico é registrado entre abril e setembro. Os cachos são cortados manualmente, carregados nos ombros e transportados por cabos suspensos até unidades de processamento, onde passam por seleção e embalagem para exportação. Seguindo para o Japão, encontramos uma produção agrícola mais restrita em volume, mas de altíssimo valor agregado: o chá verde. Em 2024, a produção nacional ultrapassou 690 milhões de libras, com a província de Kagoshima liderando com 59 milhões e 500 mil libras. As plantações japonesas são conhecidas pela organização e uso de maquinário especializado, que realiza cortes precisos nos brotos, sem danificar as plantas. Para variedades premium como Gyokuro e Matcha, a colheita manual ainda é utilizada, garantindo qualidade diferenciada. Na Rússia,
A cenoura é um destaque continental. Com mais de 57 mil hectares cultivados, a produção anual supera 1 bilhão e 900 milhões de quilos, colocando o país entre os 5 maiores produtores mundiais. As regiões de Krasnodar, Moscou e Samara lideram a produção. A colheita ocorre entre agosto e outubro, pouco antes do inverno rigoroso, e é altamente mecanizada, garantindo agilidade e menores custos. O Brasil também se destaca como o maior produtor mundial de laranjas, especialmente para a indústria de sucos. O país colhe, em média, 15 bilhões de quilos por ano, representando 60% da oferta global. A colheita é realizada manualmente entre junho e dezembro. Em 2024, o cinturão citrícola, que inclui São Paulo e Minas Gerais. No México, o destaque é o abacate, cultura que transformou o país em líder global. São mais de 2 bilhões e 500 milhões de quilos produzidos anualmente, quase metade da oferta mundial. O estado de Michoacán concentra a maior parte da produção, com clima favorável e solos vulcânicos férteis. A colheita é feita à mão, com o auxílio de varas compridas que cortam os frutos sem danificá-los. A temporada de maior produção vai de outubro a fevereiro. Por fim, retornamos à China, que lidera a produção de alho e cebola. O país responde por mais de 80% da oferta mundial de alho e cerca de 30% da de cebola. As províncias de Shandong, Jiangsu e Henan concentram a produção, com colheita entre maio e julho. O uso de máquinas modernas garante rapidez e preserva a integridade dos bulbos. Na Turquia, a melancia ocupa a posição de destaque. O país produz cerca de 8 bilhões e 800 milhões de libras por ano, sendo o terceiro maior produtor mundial, atrás apenas da China e da Índia. Regiões como Adana e Antália são conhecidas por frutas grandes, doces e suculentas. A colheita é manual, realizada nas primeiras horas da manhã para evitar o calor excessivo e garantir a melhor conservação dos frutos. Esses exemplos mostram como a agricultura global combina tradição, tecnologia e organização em escalas impressionantes. As colheitas extraordinárias que vimos aqui sustentam economias inteiras, movimentam bilhões de dólares e abastecem a mesa de bilhões de pessoas em todo o planeta.